da palavra, e o texto que eu escolhi para nossa reflexão nessa noite é Marcos capítulo 14, versos 1 a 9. Marcos 14, verso 1 a 9 é o texto escolhido, e eu vou dar uma transitada por outros textos, mas isso aqui vai ser a espinha dorsal, a linha de raciocínio que nós vamos trilhar. Eu não sou muito de dar título para sermões, vocês têm observado isso, né? Mas como a gente agora está gravando para colocar no YouTube, para outras pessoas também acessar, eu vou começar a dar título para meus sermões, né? O título que eu escolhi para o texto que eu vou ler e ministrar é Maria, uma mulher inesquecível. Esse será o tema da ministração de hoje. Diz assim o texto, Marcos, eu estou na RA, isso, RA, troca a versão por favor, para os irmãos acompanhar na mesma versão que eu estou aqui. Mateus 14, 1 a 9 diz assim: dali a 2 dias era a festa da Páscoa, ou melhor, era a Páscoa, a festa dos ázimos, dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o mataria. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestai-a. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me entendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade eu vos digo que por onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Amém? Amém. Curva a sua cabeça e nós vamos liberar uma palavra de oração para que Deus nos dê a graça de compreender essas verdades que estão aqui entre uma linha e a outra, né? O texto você ouviu muito bem, agora as verdades que dele emana, que nós precisamos compreender. Pai querido, em nome de Jesus, estamos aos seus pés agora e queremos que o Senhor nos dê a graça para acessar essas verdades no nosso finito entendimento, Senhor. É no nome de Jesus que nós te pedimos, que assim seja. Amém. Amém. Volta lá no versículo 1 do texto. Meus sermões são expositivos, você tem que ir expondo o texto para fazer entender. O evangelista São Marcos, na sua narração, porque este episódio, esse fato aqui foi narrado pelos 3 evangelistas, né? por Marcos, Mateus e João. Você vai encontrar uma outra mulher também fazendo um trabalho de recepção a Jesus, de ungir a Jesus no Evangelho de Lucas, mas ali é outro momento, outra situação. Quem narrou, esses 3 evangelistas narraram este fato, cada um trazendo um destaque, cada um deles trazendo um destaque. À medida que a gente for transitando aqui, você vai perceber qual deles deram atenção a quem. No texto que nós líamos, na parte A do texto, tem informação muito importante para entrar no assunto propriamente dito. É quando o texto diz que dali a 2 dias era a Páscoa, a festa dos ázimos, né? Dali a 2 dias era a Páscoa. A Páscoa, irmãos, nós já estudamos aqui, sabemos de qual é salteado, que era uma das 3 grandes festas de Israel. A Páscoa era a principal delas. Nessas 3 grandes festas, todo judeu saía de onde tivesse e ia para Jerusalém. Era lei, tinha que ir em obediência à lei.
ele ia mesmo. E a festa da Páscoa era aquela festa de maior empolgação, porque ela celebrava a sua libertação do povo de Israel. Ela foi instituída lá ainda no Egito, quando o cordeiro foi morto e o seu sangue passado na porta para libertar o seu povo, né? E associado juntamente com a Páscoa, nós tínhamos o Pentecoste, a festa de Pentecoste, e a festa dos tabernáculos. Eram as três grandes festas que Israel celebrava. Mas na época da festa da Páscoa, ela trazia dois sentimentos para o povo. Dois sentimentos. Para o povo judeu era de alegria, era festa de alegria, o povo ia fazer festa mesmo. Mas para as autoridades judaicas e para as autoridades romanas, ela era um motivo de preocupação, porque nesta época a cidade aumentava a sua população em 5 vezes mais. Então era muita gente que vinha para Jerusalém, e as autoridades romanas ficavam preocupados com esse volume de gente que viria, e eles temiam uma subversão, uma rebelião, né, do povo contra a autoridade romana. É tão verdade, quando você estuda esses assuntos, você tem conhecimento de que a sede do governo, que ficava em Cesareia Marítima, era mudado nesse dia para Jerusalém, nas 3 grandes festas, porque o povo vinha tudo, e eles temiam. Então eles ficavam ali policiando tudo, gente esparramada no meio do povo, olhando se não via algum murmúrio de um montim, de uma rebelião, para poder manter o controle e a ordem da cidade. Então era 2 preocupações. Era uma preocupação dos romanos, mas muita alegria para o povo de Israel. Então a cidade vivia em função disso. A sequência do texto aí, na parte B do texto, desse versículo primeiro, diz que os principais sacerdotes, essa é uma informação muito importante, porque quem eram os principais sacerdotes e os escribas? Quem era esse povo? Os escribas a gente sabe quem era, os copistas da lei, que tinha a função de copiar a lei, ensinar a lei, interpretar a lei, enfim. Mas essa palavra, os principais sacerdotes, nesse grupo aí incluía os sacerdotes, os sumos sacerdotes, aqueles que já haviam sido sacerdotes, os que já tinham aposentado do sacerdócio. Era um grupo era um grupo de religiosos, mais da elite, da ponta, que tomavam as principais decisões que aconteciam no meio do povo de Deus. Por isso que eles são chamados de principais sacerdotes. Dentre eles, os chefes dos 24 turnos que administrava os louvores, né? Isso foi instituído ainda na época de Davi, lá em 1 Crônicas capítulo 13, não é? Todo o capítulo está lá, as divisões desses turnos. Esses líderes também participavam desse grupo chamado principais sacerdotes. Então eles eram essa gente que vinham, e diz a Bíblia que eles reuniram para tentar pegar Jesus de surpresa para matá-lo. Diz aí a sequência do texto. Eles queriam uma estratagema para prender Jesus, a traição, para que ninguém percebesse, ninguém visse, porque o texto nos dá conta que eles temiam uma revolta do povo também, com a prisão de Jesus, porque ele era muito popular, e era exatamente isso que preocupava eles, era a popularidade de Jesus. Eles estavam perdendo terreno, as sinagogas estavam muito vazias, olhava para Jesus, as multidões estavam atrás dele, então isso estava preocupando eles. E eles então disseram: olha, na festa vai ser bom, porque tem muita gente, a gente vai estudar uma maneira de prender ele, a traição, e nós vamos matar ele. Aí acabou o problema. Ele morre, muita gente fica nem sabendo, porque é muita gente, a atenção do povo está dividida, com muitas coisas que estão acontecendo ali naquele momento. Então eles planejaram isso. Agora a pergunta é: por que eles queriam matar Jesus de verdade? Assim, por que eles estrategiaram isso, né? É porque quando você vai para o Evangelho de Mateus, aí onde você tem que recorrer aos outros evangelistas. No Evangelho de Mateus, a gente vai ver que nessa data aqui, nesses dias, porque Jesus tinha chegado uma semana antes para esta festa. Ele hospedava em Betânia, mais ou menos 3 quilômetros e pouco de Jerusalém.
a casa de seus amigos, Lázaro e Maria. Ele ficava lá, mas ele veio uma semana antes. João nos dá conta disso, que ele veio uma semana antes. E nesse ínter ele ficava de Betânia para o templo, ensinando, ministrando, pregando ao povo. E os sacerdotes, quando estrategiaram para poder pegar ele, e criaram montaram com uma espécie de pergunta de bolso para pegar Jesus no flagra, né? Para poder tê-lo com que acusar, para justificar a sua prisão. Isso ainda no templo, não foi no momento aqui não. Isso aqui, o que aconteceu aqui foi nos últimos dias da semana, para chegar no momento da sua crucificação. Mas durante a semana, não é? Mateus 22, no capítulo 22, 15 a 17, está escrito isso. Olha lá, Mateus 22, 15 a 17. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra. Eles reuniram, aqui foi os fariseus que fizeram isso. Vamos ver como é que a gente faz para poder pegar ele em alguma palavra. É como se dissesse, vamos, então vamos. Aí, quando eles combinaram como pegariam Jesus, o versículo 16 nos mostra como foi a estratégia deles. Olha o verso 16. E enviaram-lhes discípulos juntamente com os herodianos. Enviaram-lhes, Mateus 22, 16, enviaram-lhes juntamente com os herodianos. Está vendo lá? Essa gente até então não apareceu ainda. Quem eram os herodianos? Os herodianos eram um partido político ligado ao governo de Roma. Era uma espécie de fiscal que andava no meio do povo, vendo se estava tudo ok, se ninguém estava fazendo isso. Especialmente nesses dias, eles estavam todo mundo lá, porque tinha que ver se alguém estava tramando um jeito de fazer uma subversão, né, vamos dizer assim. E aí, no combinado deles, como prenderia, alguém lá deu a ideia: olha, vamos levar os herodianos. Vamos fazer isso, mas os herodianos têm que ir juntos, né? Então, diz que eles pegaram os herodianos e juntamente com os fariseus e foram para dizer o seguinte, olha o que o texto diz: para dizer-lhes, mestre, sabemos que és verdadeiro. Isso aqui é legal, irmão, porque eu acho isso interessante. Aqui tem uma lição prática. Quando você quer o negócio de alguém, em vez de você pedir, primeiro você elogia. Olha aqui que eles fizeram aqui, ó. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olha a aparência dos homens. Eles preparando a ambiência para dar o bote. Agora para cima de quem, né, irmão? E aí o versículo 17 diz assim: diz-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Imagina um negócio desse, irmão. Eles pegaram, foram lá com os herodianos para fazer uma pergunta que envolvia os interesses de César. É justo pagar tributo a César? Se eles vão sozinhos, não tinha nenhum problema. Mas eles levaram alguém que tinha interesse no que qualquer resposta que fosse em relação a César. Levaram os herodianos juntos. Aí, olha aqui onde está a unha do gato, né, vamos dizer assim. Quando ele perguntou, é lícito pagar tributo a César? Se Jesus dissesse assim, não, você está louco? César é nosso inimigo, César está explorando o nosso povo. Vamos supor que Jesus quisesse ficar do lado do povo, né? Não pode não, César pode pagar tributo para César não. Você imagina se ele responde isso? Os herodianos, não? Que história é essa? Você está levando o povo a não querer pagar o tributo para César? Vocês esqueceram que vocês são nossos escravos? Olha o problema armado aí. Aí quem ia prender Jesus não era nem as autoridades judaicas, eram as autoridades romanas. Ia chamar a Rotan, a Rotan deles para prender Jesus. Então, aí você vai provocar uma rebelião do povo contra Roma. E aí, irmão, quando você olha para as leis de Roma, alguém que rebeliou contra o governo de Roma, coitado, tinha nem conversa, não tinha nem julgamento, já estava julgado. A própria subversão já dava o julgamento. Se Jesus respondesse, não, sim, é justo pagar tributo a César, sem dúvida nenhuma,
Uai, como é que não pode? Se Jesus responde assim, ele ia jogar Jesus contra o povo, falando que Jesus era um traidor, que estava do lado de César e não de seu povo. Olha isso. Mas como ele estava mexendo, não era com o irmão Hérito nem comigo, olha a resposta de Jesus. Olha o versículo 19. Jesus falou assim: mostrai-me a moeda do tributo. Deixa eu ver a moeda que se paga aqui. Qual que é ela? Aí diz a Bíblia que eles trouxeram um denário, dinheiro romano, equivalente a um dia de serviço. Trouxeram a moeda. Jesus devolveu a pergunta para eles. Disse: olha, de quem é essa efígie? De quem é esse rosto que está aqui nessa moeda? Ele disse: é de César. É de César? É. E essa inscrição que está aqui, esse nome que está aqui, ó, Tibério César, filho do divino, que esse era o nome que tinha na moeda, porque Tibério era filho de César, o pai, que eles endeusaram, foi o primeiro deus romano, que depois construíram o templo, inclusive, para adorar a ele. Então, essa inscrição que Jesus se refere aqui, era Tibério César, o filho do divino. É o que estava escrito lá. Era uma espécie de política com religião misturada. De quem? Essa efígie de quem? Essa inscrição aqui, essa figura aqui é de quem? É de César. E essa inscrição que escreveu do outro lado da moeda é de César também, do filho do divino. Pois é. Então, de quem? Jesus responde, verso 21. É de César. Então lhe disse Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixaram e foram-se. Vai falar o quê? Matam eles na base, não é? É de César? Então dá a César. É os herodianos: beleza, maravilha, não tem nenhum problema. Então respondeu bem. E os fariseus? Não disse nada de judeu. Judeu nem entrou nessa conversa aqui. Ele só respondeu a pergunta e saiu pela tangente, na expressão da palavra. Então, essa gente, irmão, estava por aqui com ele, porque perderam esse debate. Eles acharam que essa aqui era a carta da manga para prendê-lo. E aí eles não desistiram dessa proposta, porque eles queriam prender lá quando pegasse no fraga da pergunta. Não conseguiram. Aí vem o texto que nós estamos analisando. Eu quero agora ir para João, capítulo 12, verso 1 e 2. Eu quero mexer nesse texto a partir dessas informações aqui de João. Porque, eu falei, cada um deu um detalhe diferente, trouxe um destaque diferente, né? Vamos ver aqui o destaque de João. João, capítulo 12, versículos 1 e 2. Né? Nesse texto de João, tem essa informação bem legal. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia. Então, a Páscoa ia dar 2 dias na briga lá, mas 6 dias antes ele foi para Betânia, onde estava Lázaro. Observe que nenhum dos outros evangelistas, nesse episódio, cita Lázaro. Nenhum deles. Nem Mateus, nem Marcos. Não cita. Onde estava Lázaro, o que ressuscitara dentre os mortos. Ele foi para lá 6 dias antes e foi para Betânia, para a casa de Lázaro, aqui ele tinha ressuscitado. Olha o versículo 2. E entra no assunto de Marcos, capítulo 14. Deram-lhe. Ele nem cita quem foi que deu. Se lembra que Marcos disse que foi Simão que deu esse jantar. Lembra? Simão, o leproso. Mas João não destaca Simão. Diz: deram-lhe, pois, uma ceia. Aí diz: Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava à mesa. Sendo Lázaro um dos que estava lá. Por que João destacou tanto Lázaro, né? Cita 2 vezes o nome dele aqui, e ele só estava lá. E não cita o nome de quem deu a ceia, de quem fez a maior homenagem, a maior honra. Que naquela época, dar uma ceia para alguém era prestar-lhe a maior moção de honra. Receber uma ceia, um jantar, era a maior moção de honra que alguém fazia. Era convidar alguém para o jantar. Mas João nem importa qual o nome dele, deram-lhe ali uma ceia. Aí a família de Lázaro estava lá, e ele destaca Lázaro 2 vezes. É fácil entender isso, irmãos, porque na realidade mesmo,
O Evangelho de João, ele foi escrito com um propósito. Com um propósito. Esse propósito está em João capítulo 20, verso 30 e 31. Vamos dar uma olhadinha lá, rapidamente? João 20, 30 e 31. Olha o que está escrito aqui, olha. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes sinais, porém, e aí nós já sabemos que são 7 sinais, não é? Ele transformou algo em vinho, curou o filho do régro lá, aquela cura do tanque de Betesda, a multiplicação dos pães, a andança sobre o mar, andou sobre o mar, e aí curou um cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Por isso é que João destaca Lázaro, porque Lázaro foi o sinal que ele escolheu para provar o que está no versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Filho, é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, esse foi o sinal que ele escolheu. Por isso, João destacou Lázaro aqui, e não as mulheres, e não. Ele só conta a história que houve um jantar, Marta estava servindo, tal, ele nem toca no assunto, ele vai direto para destacar Lázaro. Depois ele fala o que Maria fez, porque é o ponto alto desse jantar, não é? É o que Maria fez, mas ele destaca o Lázaro. Eu achei por bem trazer isso aqui para os irmãos entenderem por que João falou em Lázaro e os demais não falaram, porque os demais deram destaque diferente. Mateus e Marcos dão o destaque para Simão, o leproso, que sem dúvida nenhuma não era mais o leproso, né? Se ele fosse, ele não podia oferecer sinal para ninguém. Pois bem, então Simão, agradecido também pela sua cura, porque ele fora curado de lepra. Era leproso porque o apelido pegou, né? Quem é Simão? O leproso, porque um dia foi, e certamente Jesus curou ele, que João testifica que teve muitos outros sinais que não estão escritos. Imagina quantos milagres Jesus não realizou, irmão, durante esses 3 anos, né? Aqui estamos com um deles. João selecionou os 7 principais à luz do que ele queria comunicar, que era levar as pessoas a crer em Jesus e, crendo, tenhais vida em si mesmo. Que coisa gloriosa, né? Então, o destaque de Marcos foi o caso da Maria. Nesse texto, nesses 3 textos de Mateus, Marcos e João, que diz que todos eles falam na atitude de Maria, todos eles. E todas as vezes que você encontra aqui a Maria na Bíblia, ela está sempre aos pés de Jesus. Era uma mulher devota, cristã mesmo, de mão cheia. Todas as vezes que você encontra ela, ela está aos pés de Jesus. A primeira vez foi aqui, nesse episódio, né? Que ela está e traz o vaso de alabastro, né? E derrama na cabeça de Jesus. A segunda vez em Marcos, em Lucas 10:39. É outro momento, não é esse mesmo momento, tá? Lucas 10:39 diz: tinha ela, que está se referindo a Marta, porque Jesus aqui puxa a orelha de Marta, dando ela um norte na maneira de servi-lo, né? Jesus queria mostrar para Marta que ele era mais importante do que serviço, né? Mas aí ele dá esse destaque. Agora, tinha ela quem? Marta, uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, ou encostava, derriava, deitava. Diz que ela fazia isso aos pés do Senhor e ouvia os seus ensinamentos. Olha que coisa preciosa. Então, é a primeira vez nesse evento, segunda vez nesse outro momento que Lucas registra, e a outra vez foi na época da ressurreição do seu irmão, quando João 11:32, quando Jesus vem, 4 dias depois que o irmão está morto, Jesus vem, e aí Marta corre ao encontro, e aí quando chega lá, Jesus mandou chamá-la. Diz: cadê Maria? Está lá, chama ela. E aí ela correu, foi lá chamar Maria, e o texto diz no versículo 32 que quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, fez o quê? Lançou-lhes. Essa era a posição que Maria gostava de estar com Jesus, era aos seus pés. Ela foi chegando e
E ali eles abrem um papo, uma conversa, né? Que não é o nosso caso aqui. Agora, o que é legal nisso aqui, irmãos, eu quero destacar com os irmãos aqui, é que nesse jantar registrado por esses evangelistas, aconteceu algo extraordinário. Aconteceu ali 2 ou 3 coisas inéditas, que nunca aconteceu antes e nem em outro momento, e não vai acontecer de novo, porque Jesus já previu, diz que o que ela fez, o que Maria fez, é para ser lembrado perpetuamente para a sua memória. Então, foi algo que impressionou Jesus, que chamou a atenção dele. E eu trago essas informações aqui, à luz da palavra de Deus, para que no dia que você quiser também chamar a atenção de Jesus, é só fazer o que Maria fez. Só fazer o que ela fez. Porque se chamou a atenção de Jesus, deve, né, também chamar em relação às nossas atitudes. A primeira que aparece aí, Marcos 14:3, é que o texto nos dá conta de que veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume. O que a gente destaca aqui logo de início é que essa mulher foi a única pessoa na Bíblia, pode procurar, de Gênesis a Apocalipse, a única pessoa na Bíblia que veio a Jesus trazendo algo para ele. Porque a grande maioria das pessoas que ia até Jesus era para receber algo dele. Ou ia doente, ia com problema, ia com uma situação, entendeu? Aqueles 4 rapazes pegou o amigo e levou para receber uma cura de Jesus, enfim. Essa aqui foi a pessoa, uma mulher, uma pessoa, e foi uma mulher, podia ser um homem, mas foi uma mulher que, a única pessoa na Bíblia que foi levando algo para Jesus. Ela não foi buscar nada em Jesus, ela foi levando para ele. Eu vou levar para ele hoje. Então essa aqui, eu acredito que esse foi um dos pontos altos que chamou a atenção de Jesus. Ela vai levando algo para ele. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, quando a gente vai para a oração, todos nós, eu estou aqui, eu sou o primeiro, estou na ponta da fila aqui, na frente. Todas as vezes que nós vamos aos pés de Jesus, nós vamos levando uma listinha de necessidades para apresentar a Ele, para pedir a Ele. E Ele responde, Ele sabe que nós somos carentes, necessitados, temos precisão mesmo. E Ele sabe disso, não tem nenhum problema, você pode continuar fazendo. Ele vai aceitar isso bonitinho. Ele instituiu isso, Ele chegou a dizer, pedi e dá-se-vos-á. Ele mandou a gente fazer isso. Mas o que é legal, que eu vejo nessa relação de Jesus, é essa voluntariedade dela. Ela foi levando algo. Ela, nesse jantar, quando eu imagino aqui, que nesse jantar aqui, eu fazendo suposições, tá? Jesus ele tinha chegado 6 dias antes, ele estava na Galileia, e ele desceu para a Judéia, e como ficava perto de Jerusalém, naquela semana toda ele ficou em Jerusalém, dando cacetada em fariseus e tal, aquilo que nós vimos aqui. Lê o capítulo 22, 23 de Mateus, está lá, não é? O 22 nós lemos parte dele aqui. Então ele ficou ali da casa, nesse íntere da casa de Maria, tal. Simão decidiu convidar Jesus para um jantar. Eu não sei se ele foi movido por gratidão, não sei o que foi. Diz que ele deu um jantar. E a família de Lázaro certamente era muito amiga, porque morava também em Betânia. Eram moradores de Betânia. E ela foi para a casa de Simão. E é interessante que quando ela termina esse trabalho, que Judas entra em pânico com o perfume que foi derramado, o próprio Senhor disse, não, ela fez isso para me ungir, antecipando-me para a sepultura, não é? Então, humanamente falando, Jesus não esperava aquilo, porque se unge para a sepultura é defunto. Jesus não tinha morrido, é defunto que faz isso. Era comum, naquela época dos tempos bíblicos, os parentes ungirem os seus entes queridos para enterrar. É tão verdade que na manhã da ressurreição, como não deu tempo Jesus ser ungido, porque já estava fechando o dia,
e já ia entrar o sábado, e não podia mais tirar ele da cruz. Então ele não teve unção. As mulheres foi de manhã com as especiarias para fazer esse trabalho. Está escrito lá no Evangelho de São Marcos, que as mulheres chegam lá, cadê Jesus? O anjo disse, não está aqui mais. Aleluia, oh, glória a Deus. Mas elas foram para ungir. Está escrito isso textualmente. Não bota os textos, que elas ficam longo o índice de leitura, né? Mas e aconteceu isso. Então, a primeira coisa aqui é essa atitude dessa mulher. Ela disse, eu vou na casa de... O senhor vai jantar na casa de Simão, e eu vou levar o que eu tenho de melhor para ele. Foi lá, pegou o seu vaso de alabastro com esse perfume. Agora eu falo um pouquinho sobre ele. E ela chegou lá e derramou na cabeça de Jesus, ao ponto de chamar a atenção de Jesus. Me parece que é o versículo 8. Deixa eu ver se é 8, Moisés. 14:8. Deixa eu ver se é 8. Não é? Olha, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Quando ela faz esse trabalho, não é? O Senhor diz isso. Isso foi diante da indignação do Judas, que a própria Bíblia mesmo diz que ele não queria nada com o pobre, ele queria pegar o dinheiro que ia para lá, e era muito dinheiro, né? Então, vamos pensar um pouquinho no que essa mulher fez aqui. Esse vaso de alabastro, todos nós sabemos, ele era uma pedra translúcida, meia rosada, quase clara, mas mais para o lado do rosado um pouco. Era uma pedra que se fazia, os vasos, muitos vasos preciosos eram feitos do alabastro. A beleza dele estava no nardo, que era esse perfume caríssimo, que não era da região, era importado. E esse perfume, ele era adquirido a conta-gotas, a gota era caríssima. Então, se a gente for pegar o valor, porque no texto de João, diz que podia ser vendido por mais de 300 denários. Veja bem, se é por mais de 300 denários, e um denário valia um dia de serviço, então, correspondentemente falando, aquele perfume valia 10 meses de trabalho. 10 meses, 300 denários, 300 dias, 10 meses de trabalho, 10 vezes 3, 30. E 10 meses de trabalho, se você for fazer a conta, à luz do que era um trabalho de um trabalhador comum, não era um trabalho de um trabalhador especial, era comum. Na nossa linguagem hoje, o salário mínimo, né? Se você pegar o salário mínimo hoje, para fazer um cálculo mais ou menos de quanto custava esse perfume, ele valeria hoje, há 10 meses de serviço, cerca de R$16.200. Quantos aqui já usou um perfume desse preço? R$16.200. Quantos? Nem sei se tem. Tem, né? Deve ter, né? Deve ter. Era o preço desse perfume, que ela reservava. Não era... Quando ela começou a guardar esse perfume, irmãos, não era pensando em ungir o corpo de Jesus. Não era. Porque não dava tempo, ela colhia aquela quantidade, aquele volume de perfume que, ao ser derramado, escorreu na cabeça de Jesus e foi para os pés. Tanto é que os outros evangelistas dizem que ela enxugava os pés de Jesus. Então, você nota que isso era muito perfume, valia muito, era mais de 300 denários, você pensa bem. E ela não comprou, eu vou comprar isso aqui porque eu quero um dia ungir o meu Senhor. Não foi. Não. Ela foi guardando aquilo lá, não se sabe para quê, se para uma aposentadoria, para ajudar em alguma coisa quando precisasse, uma reserva familiar, não se sabe. O que nós sabemos hoje, graças a Deus por isso, é que ela pegou aquele perfume e foi fazer uma moção de honra a Jesus, ao seu Senhor. Foi ungí-lo. E na hora que ela está fazendo isso, a Bíblia diz que o Senhor interferiu na conversa de Judas, né, e não deixou que ela ficasse ali sendo molestada, porque Judas estava, essa mulher é doida, isso é uma maluca, como é que faz um negócio desse, como é que pega um perfume desse e derrama tudo, não é? Agora, quando Judas está nessa situação, Jesus entra e faz a defesa dela. Faz a defesa dela. Esse versículo de número 8, diz, quando o Senhor disse assim, ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Essa aqui está dentro da defesa de Cristo. Eu vejo que a segunda coisa importante desse momento foi a percepção de Jesus na atitude dela.
Ninguém mais percebeu isso, só o Senhor mesmo. Ele disse: olha, ela fez o que pôde. Você parou para pensar nessa frasezinha aí? Até nesses 2 pontos que estão aí. Ela fez o que pôde. Eu não sei você, mas eu leio a Bíblia pensando assim em mim. Eu penso em mim, não é? Ela fez o que pôde. Esse texto ele nos dá 2 interpretações. Ela fez o que pôde porque não poderia fazer mais, ou fez o que pôde porque ela faz com excelência. Fez sem reservas. Que ela quebrou o vaso, ela não destampou e derramou umas gotinhas na cabeça de Jesus. Ela quebrou o vaso, foi sem reserva. Então eu não sei como é que você interpreta isso. Eu particularmente interpreto que ela quebrou, dando o seu melhor do que ela tinha para Deus. Ela fez o que pôde, ela lançou mão de tudo que ela poderia fazer para o seu Senhor e fez. Você pode também interpretar, entendendo: não, pastor, mas eu acho que ela fez o que pôde, é porque ela só pode fazer aquilo, não pode fazer mais. Porque sempre tem 2 lados, né? Eu prefiro ficar com a interpretação, com o entendimento de que ela fez de maneira tal que não poderia fazer melhor. Fez o que pôde. Ela evitou todos os seus esforços, toda a sua devoção, né, para realizar esse milagre. Ela fez com excelência, com o melhor que ela poderia fazer. E olha lá o verbo que aparece lá: ela fez o que pôde. Porque nós também fazemos, não é só ela. E a pergunta que escapa para nós aqui é: quando nós fazemos o que podemos também ou não? Quando nós fazemos o que podemos, nós fazemos com excelência, nós damos a nossa excelência ou não? Porque eu acredito que foi essas nuances do texto que levou Jesus a se impressionar com a atitude dela. Depois que ele termina de puxar a orelha de Judas, ele disse: olha, onde for pregado o evangelho é para contar o que essa mulher fez. Nós estamos fazendo isso aqui nessa noite. Então o que ele impressionou tanto? Não é? Então, ao meu ver, primeiro porque ele nunca viu ninguém chegar nele trazendo algo, essa mulher trouxe. E nunca viu ninguém fazer por ele com tanta excelência como essa mulher fez. Tanta excelência. Não deixou reservas, não é? Eu acredito que o que leva, isso é percepção minha, não sei a sua, mas eu acredito que o que leva uma pessoa a fazer para Deus, e quando fizer, fazer com excelência, só faz assim quem é movido por algum sentimento de gratidão. Eu acho que esse é o sentimento que nos leva a fazer para Deus o melhor que nós podemos fazer. É o sentimento de gratidão. Porque João é categórico em dizer assim: olha, Lázaro estava à mesa. O que Lázaro tem a ver com essa história? Lázaro estava à mesa, esperando o prato chegar. Mas isso tem muito significado, porque ali estava uma mulher que era irmã desse Lázaro, que se não fosse Jesus, ela era uma mulher desprestigiada. Porque uma mulher que não tinha marido, não tinha homem em casa, não tinha irmão para cuidar, não tinha ninguém, ela era desprestigiada, muito mais do que isso, amaldiçoada. Porque acreditava-se que a mão de Deus pesara sobre ela. As viúvas, por exemplo, era um negócio terrível. No entanto, esse irmão morreu, essas 2 irmãs derramaram toda a lágrima que tinha por causa desse irmão,
viram ele ser sepultado, voltaram de lá sem esperança, pensando agora como é que ia viver sem um homem em casa para honrá-la, para cuidar, para prover, e de repente chega Jesus, aleluia! De repente chega Jesus, de onde puseram, onde botaram, aleluia! E agora ela chega na casa de Simão e senta. Quando ela vê, Lázaro está ali, aleluia. Podia pensar, esse homem podia estar apodrecido numa sepultura, está aqui, aleluia. Esse homem podia estar morto, está aqui. E a Bíblia diz, ela veio trazendo. Preste atenção no texto, ela veio trazendo. Bota lá o versículo 3, Moisés, por favor. Ela veio trazendo. Não está dito que ela trouxe, não. Diz que ela veio trazendo. É diferente, pastor? Muito diferente. Se ela trouxe, ela foi para o jantar e catou o perfume e levou. Mas vir trazendo significa dizer que ela foi, chegou lá e disse, viu Lázaro à mesa, viu a mesa completa, a sua família. Marta estava ali servindo, porque esse era o dom que ela tinha. Ela voltou em casa e veio trazendo o que ela tinha de melhor para honrar o seu Senhor. Aleluia. Eles eram vizinhos, moravam perto, a aldeia era pequena. Glorificado o nome de Jesus. E ela veio movida de louvor e de gratidão. Irmãos, eu duvido que aqui nesse auditório tem alguém que é menos agradecido do que Maria. Porque Maria viu Lázaro ser ressuscitado, mas depois viu Lázaro morrer de novo, se é que ela não foi na frente. Porque na realidade não aconteceu uma ressurreição na expressão da palavra, né? Até porque a Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que dormem, não é? Ele é a primícia, foi quem ressuscitou primeiro. Então todas as ressurreições que houve na história não foi ressurreição no sentido pleno da palavra, foram restaurações de vidas. Houve várias restaurações de vida, dentre elas, não é, essa de Lázaro. Então Maria viu a vida de Lázaro ser devolvida. Aquele homem a quem ela mesmo disse, não vamos lá que já cheira mal, 4 dias. E Jesus queria mostrar o seu poder sobre a morte. Inclusive os historiadores, os mestres os biblistas, eles dizem que havia uma crença entre os judeus que uma pessoa quando morria, o espírito dela ficava ali rodeando o corpo por 3 dias. Por 3 dias, para saber se aquele corpo estava morto mesmo ou não, se ele tinha apenas dormido e ia acordar e tal, ficava 3 dias. Mas se desse 4 dias, aí o espírito ia embora e podia enterrar mesmo. Por esse motivo, certamente Jesus ficou lá 4 dias, para chegar e saber que não tinha espírito nenhum ali, para ninguém vir com onda de que ele acordou e tal, e queria anular o poder de Deus manifestado em Lázaro. Então, depois de 4 dias, ninguém mais acreditava que houvesse uma ressurreição. Ninguém. Aí Maria olha na mesa, está lá Lázaro sentado. Oh, Jesus maravilhoso. Aí na mesa Lázaro está lá sentado. Não é? Então, eu imagino aqui que essa atitude de Maria, quando ela faz isso, ela faz um ato profético, porque apesar dela estar agradecendo a Deus, louvando a Deus pelo estupendo milagre que Jesus realizou na vida do seu irmão, mas o próprio Senhor disse, não, ela ia usar esse perfume lá na minha sepultura, quando eu morresse, ela ia fazer isso lá. Mas a percepção dela foi, e se eu não puder ir, se eu não puder chegar lá, e se ele não deixar eu fazer isso, sabe de uma coisa? É agora. E ela foi lá buscar o perfume para vir trazer ao seu Senhor. Então, irmãos, esse texto me faz eu pensar sobre nós, não é? Na nossa maneira de servir a Deus. Nós estamos entrando numa fase assim, da história cristã, da vida cristã, aqueles dias dos quais Paulo disse que seriam dias difíceis, não é? 1 Timóteo 3, 1 e 2, deixa eu ver se é o texto esse, Moisés, se não for eu cito,
É, não é. Então é 2 Timóteo 3, 1 e 2. Olha a profecia que Paulo projeta. Olha o quadro que o apóstolo São Paulo pinta para os últimos tempos. Nós estamos dentro dele, irmãos. Não sei até quando vai, mas olha o que está escrito lá. Sabes, porém, isto, que nos últimos dias... Ele não disse no século 21, no ano 2026, não, ele não definiu. É os últimos dias. Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, blasfemadores, desobedientes, ingratos, reverentes, e aí a lista é enorme. Paulo chega lá, quase no meio da epístola, falando do comportamento que ia acontecer. Mas ele diz, haverá tempos difíceis, e a igreja está vivendo hoje esses tempos difíceis. Não é? Eu cheguei ali mais cedo um pouquinho, e estava perguntando a Jesus, meu Deus, até quando vai isso? Porque eu tenho muito desejo, irmão, de evangelizar, de buscar almas. Eu saio aí, você não acha ninguém para evangelizar. As casas viram tudo assim, umas muralhas, a menos segura tem concertina em cima, entendeu? Para todo lado. Você não encontra mais as pessoas para evangelizar. Eu fico pensando, como é que a igreja vai crescer, não é? Como é que ela vai avançar? Como é que a gente vai servir? Além dessa dificuldade, a gente conta com a nossa indisposição, às vezes. Nossa indisposição, nossa falta de interesse com a obra de Deus, com as coisas de Deus. Fazemos, e quando fazemos de qualquer maneira. Irmãos, nós hoje estamos vivendo uma época que a gente não dá conta mais nem de prestar um culto de excelência a Deus. Sabia disso? Ela fez o que pôde. A gente não está fazendo mais nem o que nós podemos. Não estamos fazendo mais. Um culto de excelência. O que eu chamo de culto de excelência? É aquilo que você sai desse culto com a sensação de que você deu o seu melhor naquele culto. Você adorou com excelência, você pregou com excelência, você conviveu, relacionou com excelência, você participou do culto, você fez o culto acontecer. Nem isso a gente está dando conta mais. A gente não está dando conta nem de chegar na hora para o culto, 18 horas, domingo. Não, se é segunda-feira, terça, quarta, meio de semana, trânsito e outras avarias da vida, tá? Mas domingo, nós chegamos atrasados depois do domingo. Não vem dizer que você veio prestar um culto de excelência a Deus. Não vem dizer que você vai chamar a atenção de Jesus. Porque antes dele olhar para o que nós fazemos, ele olha para a qualidade do que nós fazemos. Isso está na sua palavra de Gênesis e Apocalipse. Amém, queridos? Amém. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos cristãos melhores. Que nossos atos possam chamar a atenção de Deus, as nossas ações possam chamar a atenção de Deus. E Ele está pronto para ver isso. Ele precisa do nosso louvor, precisa da nossa oferta, precisa da nossa entrega? Não, claro que não. Mas quando ela vem, é muito bem recebida, é muito bem recebida. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.